Pessoal, desde já, bom dia, boa tarde, né, ou boa noite, dependendo do horário que vocês vão estar assistindo essa videoaula de natação, tá? Então, como nosso primeiro estilo, né, na disciplina, nós ainda vamos estar vendo o nado peito, ok? Da natação 2. Então, a gente inicia, tá? Essa parte histórica sempre eu deixo para uma segunda parte da aula. Em primeiro momento, a gente já vai direto para os fundamentos, né, que são as fases da braçada e da pernada, tá ok? Então vamos lá. É o seguinte, sempre eu gosto de estar caracterizando cada um dos estilos, quanto a gasto energético, a velocidade, para que vocês possam entender o que quais as características principais de cada nado, tá? E até mesmo às vezes diferenciar cada uma delas. A exemplo, nós temos aqui o nado peito, ou estilo peito, bom? Que uma das suas primeiras características, ele é um nado de menor velocidade, tá? Para que fique isso aí registrado. Então, ele apresenta equilíbrio entre o trabalho de braço e perna na ação propulsora. Basicamente, essa palavra aqui, equilíbrio, muitas das vezes ela é entendida de forma errônea ou equivocada dentro da natação, tá? Porque dentro do nado peito, muitas pessoas às vezes realizam e acham muito parecido com aquele nado de açude, tá bom? Que é com a cabeça fora da água, em decúbito ventral, e as braçadas, o braço no caso não sai fora da água, só fica fazendo aquele palmateio por debaixo da água, tá bom? Dito isto, né, esse equilíbrio, às vezes, quem está começando a praticar o nado peito acaba fazendo a braçada e a pernada num momento simultâneo, tá? Sendo que no nado peito nós temos um pequeno ciclo, tá? Como se eu pudesse dizer, entre a braçada e a pernada tem um delay. Para quem não sabe o que é delay, delay é um jargão científico, principalmente para as áreas das tecnologias, né, da informação, que quando há um delay é um pequeno atraso na chegada da informação. Nesse caso do nado peito e borboleta, no nado peito, às vezes vocês vão ter a impressão que a braçada e a pernada são executadas ao mesmo tempo, tá? É claro, elas são executadas em tempos decorrentes um pouco mais diferentes. Então há um delay entre a minha braçada e a minha pernada, que vocês vão poder compreender de acordo com as fotografias que eu vou estar passando, com os vídeos, tá bom? Que a braçada ela sempre inicia primeiro para depois você ter a ação propulsora das pernas, tá? Vamos lá. Esse, de todos os estilos que a gente já estudou, né? O crawl, o nado livre, né? O costas e futuramente o borboleta, que será a segunda parte da nossa disciplina, o nado peito ele é o nado que mais sofre resistência quando está fazendo o deslocamento no meio aquático, tá? Por isso, lembra lá do que eu falei? Isso aqui eu sempre citava na natação 1. Quanto mais resistência, né? Maior vai ser o que? A ação da água no seu corpo. Você vai ter mais áreas de contato do corpo com a água para quebrar a superfície e conseguir se locomover. Então, quanto maior a resistência, menor vai ser a velocidade, ok? E aí, consequentemente, por nós estarmos atuando no nado peito sempre de um ângulo em decúbito ventral, né, totalmente na horizontal deitado, e às vezes o corpo ficar inclinando um pouco para baixo, aumenta todas as outras áreas de contato, né? Desde a sua cabeça até principalmente ali a região dos joelhos, que é quando você fica praticamente no sentido diagonal dentro da água, tudo bem? Então lembra, nado peito, menor velocidade, apresenta um equilíbrio entre braçada e pernada, e é o que sofre maior resistência durante o deslocamento, por isso ele é o de menor velocidade. Tá, Kleber, então vamos conhecer um pouco, dentro dessa fundamentação do nado peito, qual é a posição do corpo, propriamente dito, né? Então, o corpo ele sempre tem que estar o mais inclinado em relação ao nível da água, que nos nados crawl e costa. Quando eu digo
inclinado, imagina o nado crawl. No nado crawl você fica totalmente na horizontal, deitado, né? Tenta fazer uma vista lateral desse nado. Se você fosse ver uma pessoa nadando o nado livre, o nado crawl, e tendo uma vista lateral, ele ia passar na sua frente, totalmente na horizontal, fazendo as pernadas, abraçada. Pouco haveria oscilação do corpo, tipo as pernas afundando. Quando você tem uma visão agora lateral do nado peito, vocês sempre vão ver que ele parte sempre de uma posição totalmente na horizontal, deitado, né? E há um afundamento das pernas. Se você imaginar o corpo como uma tábua rígida, quando as pernas afundarem, o corpo vai subir um pouco, né? Então, consequentemente, vai ter mais áreas de contato, como pescoço, tórax, o quadril, as coxas. E isso que caracteriza o nado peito, né, com relação à sua inclinação. O nado crawl, ele é totalmente na horizontal, bem deitadinho, e o nado peito ele é um pouco mais inclinado, mais levantado. Imagina que ele estava deitado e ele tenta ficar em pé, então as pernas vão afundar e o corpo vai inclinar um pouco para cima. Tudo bem? Então, em resumo, eu criei a imagem mental de vocês aqui para que vocês possam entender, né? Deixa eu só facilitar aqui a aprendizagem nesse slide. Opção de seta. Aqui, pronto, desculpa. Caneta. No exemplo que eu vou riscar, vocês vão ver que é como se fosse o nado crawl. No nado crawl, a posição do corpo é essa daqui, totalmente horizontal, viu? E a mesma visão que nós estamos tendo aqui dessa imagem é que eu queria identificar essa imagem na cabeça de vocês. Então, no nado peito, há essa inclinação do corpo, tá? Então, como há essa inclinação, explicando de uma maneira bem didática aqui, essas setas azuis representam a água. Então, podem perceber que há mais áreas de contato, né, da água com o meu corpo. Isso aumenta o arraste. Aumentando o arraste, eu vou ter uma diminuição da velocidade. Então, não esperem ver uma prova de nado peito sendo uma prova rápida, tá ok? A exemplo do nado crawl, do coste de borboleta. Tem sua velocidade, sim, mas a velocidade na medida em que é realizada essas situações aqui, tá ok? Espero que vocês tenham aí entendido essa primeira parte do nado peito. Ficando dúvidas, vão anotando que na nossa aula síncrona eu posso começar e irei iniciar esclarecendo alguma dúvida a respeito desse conteúdo, tudo bem? Vamos lá. Então, posição da cabeça no nado peito. Então, a posição da cabeça ela é mantida alta durante a inspiração. Então, ou seja, percebam que sempre a minha cabeça ela vai romper a superfície da água no nado peito, né? Dessa forma, ok? E no momento do deslize, que é a volta para o fundo, mantendo a cabeça alinhada naquele sistema que eu já mostrei para vocês, que é o streamline, que é quando a cabeça agora entra dentro da água e ele vai fazer o alinhamento para poder deslizar, ok? Então esse momento especificamente é quando acontece a respiração. Percebam que a lâmina d'água está nessa altura aqui, tá? Um pouco mais abaixo, e o queixo dela está bem próximo da água. Esse aqui é um ponto de referência para a respiração, e a visão dela sempre vai estar numa visão horizontal, olhando para frente, beleza? Então esse daí é o momento da subida para a respiração. E aí, como eu disse para vocês, quando acontece essa respiração, principalmente no nado peito, né, é onde você aumenta, tipo, você vai estar sempre aumentando velocidade, perdendo velocidade, aumentando velocidade, perdendo velocidade. Exemplo 1, quando eu vou respirar, como meu corpo fica nessa posição, né, acaba que vem muita água entrando em contato com o meu corpo e eu acabo perdendo velocidade. Após eu respirar, como meu corpo vai entrar nesse posicionamento, às vezes até um pouco inclinado, tá? Diminui-se as áreas de contato.
e aí eu ganho velocidade no momento propulsivo do nado, tá? Então, aqui teoricamente seria um momento não propulsivo, tá? Espero que vocês estejam conseguindo visualizar. Então, aqui teoricamente é um momento não propulsivo e aqui é um momento propulsivo do nado. Aqui eu perco velocidade, aqui eu ganho velocidade, tudo bem? Deslize ou deslizamento dentro do nado peito, tá? Então, como acontece esse deslize? Dentro do nado peito, as pernas elas ficam estendidas e unidas, né? O pé em extensão e inversão. Lembra que versão é quando a ponta dos meus pés gira para fora e inversão é quando ela gira para dentro. Nesse caso, durante o nado, a ponta dos pés, né, quando você for fazer a pernada do nado peito para entrar no momento do deslize, você vai estar com o pé invertido, tá? Ok? Para gerar mais propulsão. A cabeça encaixada entre os braços foi como eu já falei para vocês, que é aquele mesmo posicionamento do streamline. Você perde velocidade respirando, mas você recupera fazendo esse deslizamento aqui de forma totalmente alinhada, tá? Com o nível da água tocando os cabelos. Geralmente a gente vê aquela parte do coquinho da touca, né? Rompendo um pouco da superfície da água. Essa fase é acentuada nos principiantes para facilitar a coordenação dos braços e pernas, tá? Então, muitas das vezes quando está acontecendo o processo, diga-se de passagem, viu? Mais difícil do nado peito. Kleber, é difícil aprender a braçada? Não. É difícil aprender a pernada? Não. É difícil aprender o deslize? Não também. A parte mais complicada do nado peito é quando a gente chega no momento da coordenação. De quem? Dos membros, braços e pernas. Por quê? Lembra do passo anterior que eu falei, que é o delay, que a abraçada ela não é executada totalmente ao mesmo tempo. Tipo, à medida que o braço vem, a perna vem também. Não, nós temos um delay. O braço chega em um ponto, para depois a perna começar a acentuar, e aí depois no final nós temos o que a gente chama de uma chicotada, tá? Que é o movimento só de estendimento dos braços e das pernas para que você possa deslizar, ok? Espero que eu esteja sendo bem claro aqui. Dúvidas eu quero que vocês anotem para as nossas aulas. E observação, né? O tempo dessa fase varia conforme a prova em questão. 200 metros maior deslize, né? Porque nos 200 metros nós temos que economizar energia, oxigênio, aproveitar o máximo de deslize. Quando é 100 metros ou um pouco menor, né? Que é 50 metros, geralmente nós temos prova de 100, 50 até 25, dependendo. Então, esse tempo de deslize é menor. Kleber, vamos quantificar? Não adianta quantificar porque isso aqui varia de atleta para atleta, tá? Então, o certo não seria quantificar em tempo. Quanto tempo permanece nessa posição em deslize nos 200 metros, tá? Não seria certo isso aí, mas é claro que o tempo de deslize nos 200 é bem maior, né, do que mesmo nos 100 metros, ok? Beleza? E aqui eu trouxe no primeiro quadrado de imagem, né, superior e inferior aqui, vocês podem ver, nós temos uma visão frontal, né, de frente da execução aqui da braçada e uma visão lateral para que a gente possa discutir melhor esses fundamentos, tá? Então vamos lá. No nado peito, nós temos um processo que é chamado de puxada, né? Que é quando o tronco começa a se elevar as pernas, elas permanecem estendidas, né? Como vocês podem ver. Procura-se fixar os cotovelos, mantendo-os altos e prevalece um trabalho do antebraço. Então é bom frisar que no nado peito é um nado muito rico em detalhes de braço, de perna, né, do tronco mesmo em si.
Reparem que para cada momento da ação dos meus braços, nós temos uma mudança aqui na angulação dele, tá? É claro que nunca vocês vão ultrapassar essa angulação. De que forma, Kleber? Imaginem que agora aqui é a palma da mão. O braço vai ficar quase que dessa forma, totalmente estendido, viu? Beleza? Isso aqui não acontece dentro do nado peito, é um erro comum. E sempre os cotovelos se aproximam da região do tronco, tá? Para poder realizar essa elevação do tronco durante a abraçada, tudo bem? Recuperação é a fase que apresenta a maior ação frenadora, né? Como eu já falei para vocês, da propulsão, que é quando ao inicia essa fase, as pernas estarão no momento de maior flexão. Então, quando você começa a fletir, né, flexionar mais as pernas, a tendência é que aconteça aquela leve inclinação do tronco, né, nessa visão lateral, e aqui na dianteira dá para ver, ó, que vai ter muita área de contato com a água, principalmente em segmento de membros inferiores com a região do tronco. Então, aumenta-se a ação frenadora. É como se você estivesse colocando um freio após o momento de evolução da velocidade, tá? Vamos lá, trabalho de pernas. O trabalho de pernas, prestem muita atenção que aqui nós temos uma proporção totalmente diferente do nado livre. O trabalho de pernas do nado peito, ele representa por volta de 60% da ação propulsora. O que é que quer dizer isso, Kleber? Então, ou seja, se no nado crawl nós temos uma proporção de 80 para 20, ok? Fazendo aqui, desculpa até se estiver um pouco ruim. No nado peito nós temos uma proporção de 60-40. 60% é a ação de quem? Das pernas, viu? E 40% é a ação dos braços dentro do nado peito, beleza? Então, e Kleber, essa ação frenadora, ela tem por acaso alguma divisão assim como nos outros nados? Temos sim, viu? E a divisão é essa daqui que vocês podem ver. Ela apresenta duas fases, que é a fase 1, que é chamada de recuperação ou flexão, né? Onde o ângulo formado entre as pernas e as coxas devem ser o menor possível. Percebam que aqui praticamente eu poderia dizer que o ângulo é zero na ação da minha perna e da minha anteperna, tá? Da coxa e da panturrilha, ok? E ao executar a flexão deve haver uma preocupação de levar os calcanhares aos glúteos. Então percebam isso daqui, como eu falei para vocês, o nado peito é cheio de detalhes. Há uma aproximação muito grande entre o meu calcanhar e os meus glúteos e diminuição do ângulo na articulação do joelho, tudo bem? Percebam que aqui não há modificação tão grande no ângulo de quem? Do meu quadril e do meu tronco, que é um erro comum quando o aluno está ali na aprendizagem do nado peito, realizar, ou ele leva demais o joelho à frente, né? Quase que encostando aqui no abdômen, acontece esses erros de maneira exacerbada, ou trazendo o tronco para baixo no momento que ele vai realizar a pernada, como se ele estivesse fazendo força para poder dar uma chicotada na perna, tá? Ok? Então, lembra, fase 1, recuperação é chamada de flexão, tá? O ângulo é formado entre as pernas, ele é o menor possível, tá? E um detalhe é que ao executar essa flexão, você deve trazer, né, os seus calcanhares o mais perto possível dos glúteos, tá? E não o contrário, que é como seria o joelho em direção ao peito. Vamos lá. A segunda fase das pernadas é chamada de extensão, o que eu particularmente chamo, às vezes para poder passar um entendimento mais fácil, como chicotada ou golpe de pernas, tá?
Sempre imagina, tenta fazer uma imagem mental de vocês, como se estivesse criando um vídeo, tá? Da imagem anterior do slide com essa. Se antes nós tínhamos um pequeno ângulo, né, aqui na nossa articulação do joelho, com a aproximação dos calcanhares perto dos glúteos, tá bom? Agora nós vamos realizar um movimento de extensão, da chicotada, tudo bem? Então, momento em que se projeta o corpo para frente por um rápido e potente apoio da sola dos pés na água, tá? É como se você estivesse apoiando os pés, a planta do pé na água e empurrando, para que você conseguisse fazer o deslocamento para frente, tá? Então, imagina aqui, momento 1, momento 2, né? Aqui é apenas uma riqueza de detalhe também, tá? E aqui uma visão fora da água, tá? Da superfície, tudo bem? E é nesse momento que acontece aquele deslize, tá? As pernas, ao finalizar, aproximam-se, né? Havendo uma extensão e uma inversão dos pés, tá? Observação, pernada para cima, tá? Lembra que ele vai realizar esse movimento aqui, ó. Ele vai realizar essa perna como se estivesse trazendo para cima, tá? Porque ela estava aqui, ó, nesse momento, tudo bem? Pessoal, para que fique a aula mais didática, menos cansativa, vou estar particionando um vídeo em 2, 3 partes, ok? Então aqui a gente encerra a nossa primeira parte do nado peito, ok?